Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei falando a respeito do que seria, qual a sua finalidade, no que utilizar, como utilizar e passando algumas dicas a respeito deste equipamento que no caso ele é conhecido como Lubrifil, e eu já vou estar explicando o porquê deste nome. Então no caso seria assim, Lubrifil. Mas você também pode encontrar ele simplesmente como filtro de pressão, filtro regulador de pressão, filtro de lubrificação de ar e demais nomes e afins. Mas no caso, Lubrifil seria o nome que dá mais ênfase a esse equipamento, e eu estarei falando por quê. Então esse equipamento ele tem múltiplas funcionalidades, no caso citando elas. Ele regula a pressão do ar, ele vai determinar qual a pressão que passará através dele e será direcionada para o equipamento em questão, equipamentos pneumáticos. Existe uma grande variedade de ferramentas. Todo tipo de ferramenta que você tem elétrica, em geral tem a pneumática também. Por exemplo, furadeira pneumática, lixadeira pneumática, martelete pneumático e assim por diante. Então, num primeiro aspecto, ele regula a pressão, porque cada equipamento tem uma especificação de pressão. Então, através dele aqui, você trabalha da seguinte maneira. O compressor, ele sempre vai ter uma pressão superior à do equipamento. Vamos supor que o compressor trabalha 160 PSI, que seriam aqui mais ou menos 11 bar. Só que o seu equipamento, ele tem uma recomendação de 100 a 120. Então, através deste equipamento, você consegue regular. Eu já vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Então, primeiro, regular a pressão. Segundo, retirar a água ou retirar a umidade do ar. Com o mínimo de conhecimento, você sabe o seguinte: quando o ar é comprimido, dependendo de dias úmidos, ele também comprime água. Então, juntamente com esse ar que pode ir para o equipamento, vai também água, dependendo da quantidade da umidade do ar. Então aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui com a setinha, é o compartimento onde é armazenado água. Então o ar ele entra aqui, então tem uma espécie de um filtrozinho aqui, então só o ar passa e ele vai retendo a água. Depois eu vou mostrar ali, tem uma válvulazinha que se aperta aqui embaixo para ele liberar essa água. Mas essa é uma outra função, ele separa a água do ar, retira a umidade. E por fim, este outro lado aqui serve para fazer a lubrificação do equipamento. Então deste outro lado aqui vai óleo. Então o ar ele passa aqui, ele vai ser regulado a pressão, ele vai ser retirado a umidade e ele vai receber o óleo para quê? Com o intuito de lubrificar o equipamento pneumático. Porque sim, ele precisa de lubrificação. Então esse ar que passar daqui para cá, ele já vai ter óleo. E eu vou estar falando a respeito de como se regula a quantidade de óleo. Então, voltando para a função número 1, regular a pressão. Então, basicamente, eu já falei o que você precisava falar. O compressor, ele sempre vai trabalhar com uma pressão superior à que o equipamento precisa. Então, dando um exemplo novamente. Poderia ser 160 libras, 200 libras, não importa com a libragem do compressor. Através desta válvula aqui em cima, deixa eu ver se tem uma foto melhor. Aqui. Através desta válvula aqui em cima, você efetua a regulagem, apertando ou soltando ela. Então, isso é que vai dar a regulagem aqui da pressão. Então, vamos supor, o compressor está com 200 libras. Por exemplo, ele liga 150 e desliga 200, mas o seu equipamento precisa só de no máximo 120. Então você pode regular, que nem no caso aqui, o meu está regulado com 110 libras. Então você faz isso através desta válvula aqui em cima. Então para rodar ela, você puxa ela para cima
e você consegue rodar. Para a direita, você, no sentido horário, você vai apertar ele, o que vai aumentar a pressão, e no anti-horário você vai abrir ele, o que vai diminuir a pressão que vai passar daqui para cá. Então você regulou aqui, independente de quanto esteja vindo daqui por aqui, entrando, só vai sair para o outro lado a quantidade que você determinar aqui em questão de pressão, certo? Então isso seria a regulagem da pressão. Aqui, como eu mencionei, é onde fica o reservatório de água, ou seja, onde a água que é filtrada do ar é armazenada. Então aqui embaixo aqui, ele tem um pininho. É um pino. Toda vez que você perceber que está com água aqui, você pode vir e simplesmente pressionar ele, que ele libera a água. Então, pressionando, você libera a água. Então, eu já falei sobre a regulagem da pressão, sobre o armazenamento de água e agora aqui sobre a lubrificação. Então, este equipamento, quando ele é completo, ele vai ter este outro potezinho que você vai colocar óleo. Aqui, ó, atrás, tem um parafusinho que ele é de plástico mesmo. Às vezes você consegue soltar com a mão, mas ele tem um encaixe de chave Alli. Eu acho que, se não me engano, é a Alli 8. Mas às vezes você consegue soltar ele com a mão mesmo. Então você tira ele e coloca óleo dentro desse recipiente. Ou, se você quiser, você pode desrosquear essa parte de baixo. Ela também é rosqueada nessa outra aqui. E você coloca o óleo diretamente no pote. Mas se você não quiser tirar por aqui, você tira esse parafusinho e coloca por aqui. Então, isso seria para colocar óleo nesse recipiente. Agora, como você determina a quantidade de óleo que vai ir para o equipamento? Então, isso daqui, ó, é um conta-pingo que se fala. Então, conforme a quantidade de ar que está passando aqui, ele vai pingando umas gotinhas de óleo, e esse óleo ele vai ser acrescido nesse ar. Então, isso daqui é rosqueado também. Então, você apertando, você como se posso dizer, você determina que vai menos ou mais óleo para o seu equipamento. Então, regulando, apertando ou soltando isso daqui, você regula entre maior e menor quantidade de óleo. Então, essas são as informações básicas desse tipo de equipamento, que no caso, como eu já disse, o nome correto dele seria Lubrifil, porém você pode encontrar ele por várias outras denominações, como filtro de ar, filtro regulador de pressão, filtro de lubrificação de ar e demais afins. Mas o equipamento é esse. E ele é essencial para a utilização de equipamentos pneumáticos, pois ele tem as diversas funções que eu já mencionei: lubrificar, regular e retirar a umidade do ar. Então, basicamente era isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?